Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Antônio Gabriel e atualmente estou no meu terceiro e penúltimo ano no bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade de São Paulo. E minha motivação principal pela qual eu entrei neste curso foi justamente as diversas aplicações que a matemática poderia me proporcionar, seja na área financeira, economia, ciências sociais, dentre outras áreas. E também me agradou o fato de o curso ser noturno para facilitar minha organização de horários para realizar outras atividades que a USP pode me proporcionar, seja estágios, monitorias, grupos de extensão, iniciação científica e dentre outras. E dentro do nosso curso, nós temos 9 habilitações. Nos primeiros 1 ano e meio, nós temos o ciclo básico, onde as pessoas realizam todas as mesmas disciplinas e depois disso nós escolhemos uma dessas 9 habilitações. E aqui eu escolhi foi justamente de Estatística Econômica, onde eu tive que passar meus 2 anos e meio estudando disciplinas da Faculdade de Economia e Administração, como, por exemplo, princípios de administração, econometria, e podendo ter contato com os alunos que fazem parte daquele instituto, com a maneira de pensar deles, e isso se alinha bastante com os meus interesses profissionais e acadêmicos, justamente. E assim, eu fico muito feliz com o que eu tenho feito atualmente e creio que seja uma ótima opção para quem quiser ampliar os horizontes em questão da matemática. E é isso, pessoal. Eu desejo boa sorte para o vestibular de vocês. Até mais. Oi, eu sou o Pedro Peixoto, professor da Universidade de São Paulo, professor dos cursos de Matemática Aplicada e Matemática Aplicada e Computacional. E hoje eu quero contar um pouquinho da essência do que está por trás da matemática aplicada. E vou fazer isso com base num exemplo. Tá? Vou usar um exemplo bem atual. Então vamos supor que uma pandemia está chegando num país, chegou um primeiro infectado, o país fechou as fronteiras e o ministro da Saúde te deu a seguinte tarefa. Ele tem respiradores para distribuir pelo país e ele precisa saber aonde distribuir esses respiradores. Se ele colocar tudo na cidade onde chegou o primeiro infectado, não vai ser um bom uso dos respiradores. Vai sobrar respirador ali e vai faltar em outras cidades quando a doença se espalhar. Por outro lado, se ele espalhar esses respiradores pelo país, vai ficar sobrando respirador em uns lugares e vai faltar em outros. E aí que entra a matemática aplicada. Ele vai tentar olhar esse problema e tentar resolver com modelos matemáticos alguma distribuição ótima desses respiradores no país. Então, só para dar um exemplo, nesse caso, a gente precisa entender o comportamento da doença, como é que a doença se espalha, então, localmente, então, o contato das pessoas. A gente precisa entender também que as pessoas se movimentam entre cidades. Então, aí eu preciso ter um modelo de mobilidade no país. E eu preciso acoplar a isso a questão da restrição dos respiradores. Então, se eu tenho um modelo que mostra como é que a doença está se espalhando, aí eu consigo saber aonde que eu posso alocar os respiradores. Caros estudantes, eu sou a professora Sônia Regina Leite Garcia, do Departamento de Matemática Aplicada, e eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre os cursos de Bacharelado em Matemática Aplicada e Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional. Eles são usualmente e carinhosamente chamados de BMA e BMAC pelos nossos alunos e pelos professores. E eu estou falando em nome da comissão coordenadora de ambos os cursos. O bacharelado em matemática aplicada e o bacharelado em matemática aplicada e computacional interessam e atraem os alunos que estão interessados em usar a matemática, aplicar a matemática para resolver problemas, muitas vezes problemas de outras áreas. Então, a matemática sempre foi uma ciência com um grande número de aplicações. Não foi por acidente que o Galileu disse que Deus escreveu o livro da natureza em linguagem matemática. E nós aqui estamos para ensinar um pouco dessa linguagem para vocês e, quem sabe, desenvolver alguns poemas. O mercado hoje, ele abre um leque muito grande de possibilidades para aplicações da matemática, tanto nas áreas tecnológicas e nas físicas tradicionais, mas também em áreas mais modernas que estão usando matemática, como, por exemplo, biologia, economia, saúde pública. E uma característica marcante para um profissional nessa área é que eles têm um grande conhecimento de matemática
de diversas áreas. Então, espera-se que ele tenha não só uma boa bagagem matemática tradicional, mas também uma um conhecimento mais profundo de computação científica, de estatística e de otimização, algumas áreas que hoje são ferramentas úteis na hora de resolver problemas. Oi pessoal, meu nome é Natália, eu me formei em bacharel em matemática aplicada pelo IME em 2015 e eu tô aqui para contar um pouquinho do curso para vocês. Eu sou um pouco suspeita para falar porque eu gostei muito do meu curso e eu lembro dessa época com muito carinho. Bom, o bacharel em matemática aplicada tem no período diurno e tem no período noturno também, mas aí ele chama bacharel em matemática aplicada computacional. Os dois cursos eles têm estruturas semelhantes, mas eu vou falar mais só do bacharel em matemática aplicada diurno, que foi o que eu me formei, tá? Eu costumo brincar que ele é o melhor dos cursos, porque ele pega o de melhor de todos os outros cursos do IME. Então você vai fazer matérias com o pessoal da matemática pura, com o pessoal da estatística, com o pessoal da computação e vai fazer as matérias da matemática aplicada mesmo, que é em modelagem. Então isso é muito bom, o mercado de trabalho ele vê com muito bons olhos esses profissionais, porque você sabe de tudo e quando eles dão uma base de dados com muitos dados, você sabe extrair esses dados, você sabe trabalhar, higienizar os dados usando a programação, você sabe trabalhar, fazer uma análise de dados estatística, você sabe modelar esses dados e você sabe fazer alguma previsão, se for o caso. Então, para o mercado de trabalho, isso abre muitas e muitas portas. Oi, meu nome é Vanessa Simões, eu fiz BMAC, sou da turma de 2003. Eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de matemática, gosto de ciências e de aplicações e para mim o curso foi perfeito e de acordo com as minhas habilidades, com os meus interesses e contribuiu muito positivamente para a minha vida profissional até hoje. Durante a graduação eu fiz iniciação científica, que me ajudou a aumentar minha bagagem para a pós-graduação. E eu também fiz um estágio numa consultoria financeira que me ajudou a ver como eu me adaptava à indústria. Depois da graduação, eu fui fazer mestrado no IMPA, em modelagem matemática, e depois fui fazer doutorado no IMPA, em matemática na área de dinâmica dos fluidos. Nesse tempo, cresceu meu interesse em trabalhar com aplicações e com problemas reais. Eu comecei um estágio na Schlumberger, que é uma empresa uma prestadora de serviços de petróleo e multinacional, que tem um grupo de pesquisa pequeno no Brasil e alguns centros de pesquisa pelo mundo. Assim que eu terminei o doutorado, eu fui contratada em tempo integral e transferida temporariamente para Boston para trabalhar com um grupo de modelagem matemática deles lá e trazer as técnicas que seriam necessárias para o meu projeto quando eu voltasse para o Brasil. Oi, meu nome é Camilo, eu fiz BMAC, Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional, no IME USP. Eu sempre trabalhei em banco, uns 10 anos, depois eu mudei para uma empresa de TI, eu trabalho desde o quarto ano da faculdade. A faculdade sempre me ajudou muito na minha carreira profissional, então me ajudou a conseguir, porque tem muita gente da matemática aplicada no mercado, em todos os bancos e muitas empresas do mercado financeiro. Eu trabalho hoje na empresa de TI que eu tem pessoas da matemática aplicada, no mesmo curso que eu, de alguns anos, tem algumas pessoas, não é só uma ou outra. Falando do conteúdo também, ele me ajudou muito eu falo que todo o conteúdo que você aprende na faculdade é muito complexo, muito profundo, e no mercado é relativamente mais simples, é bem mais simples, na verdade. Então, tudo fica mais fácil, assim. Então, você não vai resolver DO todo dia, mas todo o conteúdo que você aprendeu, toda a sua experiência na faculdade ajuda muito. Então, tudo de resolução de problemas, lógica de computação, lógica pura mesmo. Então, todo esse lado técnico é bem tranquilo depois que você se forma na faculdade.
Então, até hoje isso me ajuda, até hoje isso pesa no meu currículo. Eu gostei muito de ter feito matemática aplicada, recomendo, e é isso aí. Oi pessoal, meu nome é Fábio Niski, eu me formei no IME em 2006, depois eu fiz um mestrado em 2000, terminei o mestrado em 2009. Basicamente eu estudei matemática aplicada com ênfase em probabilidade e processos estocásticos. Saindo do IME eu trabalhei um pouco em consultoria na área de finanças, depois eu apliquei para um mestrado na Universidade de Nova York, um mestrado de matemática com finanças. E quando eu terminei o curso lá, eu comecei a trabalhar em Wall Street, sendo analista quantitativo em hedge funds ali. Depois o plano era ficar em Wall Street, mas minha esposa é canadense, então ela acabou me puxando para cá. Então hoje eu moro em Canadá, perto de Toronto, e trabalho ainda na área financeira, uma empresa chamada FIS, e o que eu faço é modelagem matemática para modelos quantitativos que bancos usam, né? E queria dizer que para quem está aí no IME, que eu considero que minha carreira teve um sucesso relativo, do ponto de vista que muito difícil, muito competitivo entrar no mestrado que eu entrei em Nova York, depois uma vaga em Wall Street também não é fácil, e depois se manter e mudar de país e conseguir um bom emprego também em outro país não é algo simples. Oi, meu nome é Yuri Baldaconi da Silva Bispo, eu sou ex-aluno da Matemática Aplicada, né, do diurno. Eu fiz habilitação de Sistemas e Controle com disciplinas da Engenharia Elétrica. Eu sou da turma de 2002. Eu tive uma experiência muito boa no curso, aprendi muito sobre muita coisa, né? E foi bem legal ter estado entre as primeiras turmas do novo currículo. Depois que eu terminei o curso, eu fui trabalhar. Eu trabalhei um tempo na área de pesquisa de mercado, mas eu tinha interesse numa área mais tecnológica e acabei me envolvendo com engenharia naval. Depois trabalhei algum tempo numa empresa de consultoria em engenharia naval, elaborando rotinas para melhorar os processos internos deles, para trabalhar com análise de ensaios e análise de simulações numéricas, coisas desse tipo. E nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Sil, aluno do 4º e último ano do Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Eu faço esse curso porque eu sempre gostei muito da área de modelagem matemática. Eu gosto dessa ideia de eu poder trabalhar em qualquer área do conhecimento, pegar um problema, transformá-lo em matemática, simular os dados que eu obtive e depois fazer todo o caminho inverso para devolver ao meu cliente. Durante a graduação, trabalhei em diversos projetos de consultoria, geralmente voltados para a área da economia. E aí, inclusive, é a habilitação que eu faço no curso. Esse curso oferece 9 possibilidades diferentes, a que eu escolhi é a estatística econômica. Então eu fiz 2 anos concentrados no IME e depois eu tive 2 anos de matérias na FEA, também na USP. A minha área é a provisão de seguros. Então eu ajudo as seguradoras a calcularem quanto de dinheiro elas precisam reservar para pagar os sinistros que já ocorreram, mas ainda não foram reportados. E esse também é o tema do meu TCC. Já que eu estou no último ano, eu preciso apresentar um trabalho de conclusão de curso. Eu pretendo seguir a carreira acadêmica, pesquisando ainda nessa área, voltada totalmente para estatística econômica, sempre com esse pezinho na área da economia, com esse pezinho na área da atuária,
porque é uma área que me fascina bastante, sempre gostei muito. E eu acho muito legal fazer isso do ponto de vista da matemática e da modelagem matemática. Espero que vocês façam um ótimo vestibular e vejo vocês na USP.